ele consagrou, foi saudosa a memória, pastor fulano de tal. Você pode dizer? Você tem essa alegria no coração? Ou você, pastor, eu, a esposa dos meninos, com as irmãs, isso, irmão, nós pertencíamos a partir da máquina de datilografia faltando letra, tudo torto, faz vergonha a gente ver isso. Não tem legalidade e ainda sai poucas mãos sobre os outros, ninguém põe sobre ele. Agora você quer ver? Segunda carta de Paulo a Timóteo 1:6. Aí sim tem legalidade, aí tem validade espiritual, validade. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo de número 6. Olha a autoridade do apóstolo. Versículo 6. Por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti. Quando foi que este dom veio sobre ele? Pela imposição das minhas mãos. Olha que coisa, olha que autoridade do apóstolo. E ele diz: porque Deus não nos deu espírito de temor, espírito de medo, espírito de covardia. Ele nos deu espírito de fortaleza, de poder, de ousadia, de amor e de moderação. Aleluia. Você imagina se o apóstolo Paulo não tivesse recebido a imposição de mãos, a confirmação da sua chamada de maneira legítima, da maneira original, da maneira que Deus estabelece. Como ele olhar para Timóteo e dizer: Timóteo, desperte o dom que é em você, que você recebeu quando eu impus as minhas mãos sobre você. Por isso, irmãos, quantas pessoas vou falar entre aspas, né? Ministério, entre aspas, chamada, entre aspas, frustrada, minguada, mirrada, porque na verdade começou errado. E muitas vezes, muitos começam a se espelhar nessas pessoas e dizer: não, ele já chegou, e eu estou aqui. Meu irmão, você está numa congregação que tem 30, mas você está debaixo da autoridade de Deus. Você tem 30, mas você está debaixo da autoridade. O outro está com uma de 100, que ele arrumou, que ele abriu, que ele inventou, que ele deu nome, que ele se consagrou. Olha, meu irmão, e eu vou dizer mais: não é bom você andar com esse tipo de gente. E vou dizer mais: não é bom ficar pondo foto no Facebook e fica mal para você. Você fica perto dessa gente, abraça com eles, tira foto lá no salãozinho deles e depois fica postando no Facebook. Se fosse nosso, estaria conosco. Se não estão aqui, porque não são nossos. Você está admirando, aprovando uma coisa que Deus não aprova. Não tenha comunhão com essas coisas, porque Deus te chamou para o ministério frutífero e abençoado. Louvado seja o nome. Aleluia. Primeiro livro de Samuel. Opa! Aleluia! Aleluia! Começando a escrever. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado? Tem gente que já está rejeitando.
Porque ele abriu lá uma porta para ele. Se ele gosta tanto do pastor Santana e fala tão bem dele, tenha discernimento espiritual, irmão. Não seja como um homem de Deus que foi enganado com botija de azeite de vinho roto e de pão embolorado. Faz aliança com a gente. Roupa velha, todo rasgado, morava a 30 quilômetros. A gente vem de uma terra remota, mentiroso. E a gente ama o Senhor. Mentira, porque estava com medo de morrer. A gente ama o Senhor. E a gente quer caminhar junto com o Senhor. A pergunta até vamos dar a saúde do pastor. Olha só. E o pastor está bem. Aí o pastor bondoso falou: o irmão quer ficar aqui, irmão? Eu disse: quer. A roupa está rasgada, muitos dias você toma banho. O homem de Deus, um coração maravilhoso, só fica aqui. Passou por um dia e disse: não, é espia, é inimigo. Ele mora aqui do lado, eu estava com medo de morrer. Aí o conselho reuniu e disse: então põe ele para tirar a água do poço e rachar a lenha de machado. Porque ele é mentiroso. Ele é mentiroso, ele é mentiroso. Meu irmão, fica no lugar que Deus te pôs. Fica no lugar que Deus te pôs. Ele vai alabaçar. Aleluia. Até quando terás de Saul? Havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel, enche o teu vaso de azeite, vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Aleluia. Samuel vai. Tinha muita gente que queria ser, mas Deus já tinha escolhido que ia ser. O primeiro que achava que era ele, a Bíblia diz: o Senhor o tinha rejeitado, não era esse. E aquele que todo mundo achava que não era para ser, o Senhor disse: é esse que eu tenho escolhido. Deus chama ele. E ele vem, quando ele chega, Samuel olha e o Senhor diz: aí está o meu ungido. Quando ele dobrar o joelho e fala: usa a minha autoridade que eu te dei, Samuel, e unge Davi como rei de Israel. Versículo de número 13. Então Samuel tomou o vaso do azeite, ungiu no meio de seus irmãos. Olha o mistério. E desde aquele dia em diante. O interessante é que ele já tinha matado leões. A Bíblia diz que vinha um leão e matava, mas não fala quantos eram. Vinha um leão e matava, vinha outro ele matava, vinha outro ele matava. Vinha um urso ele matava, vinha outro ele matava, vinha outro ele matava. Mas o interessante é que a Bíblia diz que o Espírito do Senhor só se apoderou dele o dia que Samuel derramou a botija de azeite sobre ele. Olha o que o texto diz: e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Segura aí agora. Aperta os 5 aí que o pastor pregou aí agora. Versículo 23. E sucedia que, quando o Espírito mau da parte de Deus vinha sobre Davi, sobre Saul, Davi tomava a arca e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Davi tomava a arca e a tocava com a sua mão. O Espírito Santo
estava presente na música que Davi tocava, de modo que Saul experimentava alívio temporário da opressão. Meus irmãos, meus companheiros, obreiros do Senhor, será que as músicas que estão sendo tocadas no nosso culto são músicas inspiradas pelo Espírito Santo? E as letras são inspiradas pelo Espírito Santo? E será que o Espírito Santo está agindo? Quando os hinos cantam, será que toca na nossa alma e as lágrimas descem nos nossos olhos? Porque o hino que Davi entoava fazia até demônio ir embora. Não, eu não vou falar. O Espírito Santo vai revelar. Cuidado com as músicas que nós estamos cantando dentro dos nossos templos. E tem mais, irmãos. Nós estamos ficando assim, emocionalistas. Vocês já perceberam que tem alguns obreiros, alguns pregadores, que não conseguem mais pregar sem música de fundo? Música de fundo, só prega se tiver um teclado tocando. Esse dia eu fui pregar numa igreja, mas o fundo estava tão alto, pastor Emílio, que eu quase não consigo pregar. De tão alto que o rapaz tocava o teclado. Quase que eu falei, irmão, eu vou parar de pregar, você fica tocando. Aí parece que vai dar um terror no povo, o negócio. Aí parece que quando você começa a ficar com medo, eu não sei o que acontece, e começa a emocionar. Sabe que uns tempos atrás a gente tem que vigiar, só a gente começa a querer gostar dessas bobagens. Uns tempos atrás eu fiz uma campanha lá em Cravinhos, no estudo de quinta-feira, né? A gente não é uma campanha para o povo achar bom, mas a gente prega a Bíblia, né? Eles vêm achando que a gente vai trazer caixa, um monte de coisa, a gente abre a Bíblia e prega. E aí eu chamei lá um jovem para fazer um momento de louvor. E aí eu acabava de pregar e eles faziam um momento de louvor. E aí teve um dia que eles faltaram. Aí no caminho eu indo embora, né? Falei assim para minha esposa, então, né? O pessoal me deixou na mão hoje. Eu falei assim, quem que deixou na mão? Os outros que não vieram para cantar. Ué, mas por quê? Aí primeiro eu acabei de pregar, não tinha ninguém para cantar. Eu disse, mas você nunca precisou ninguém cantar quando você pregava? E ela veio hoje, ela está sentada ali. Você nunca precisou disso quando a vida você pregou e Deus te usou, nunca precisou ninguém cantar no fim? E o fim é um forró mesmo para dar certo. Se for um hino assim suave, não funciona. A estratégia e aí parece que arrega as pernas, os pés, o joelho, eu não sei o que acontece, e começa aquele rebuliço aqui na frente. Quando o playback acaba, o olho está seco igual o olho de coruja. Não tem presença de Deus, não tem nada. Só tem barulho e ritmo. Aí o pregador sai e ainda usa a expressão tempo, os meninos estão usando, não usa isso não, meu filho. Arrebentei. Quebrei tudo. Olha que expressão chula. Procura essa expressão na Bíblia. Quando Deus usava um profeta e ele dizia, assim diz o Senhor, quebrei tudo. Arrebentei com tudo, não sobrou nada. Eu não sei dizer, não sobrou nada, eu acho que não sobrou mesmo. Irmão, o hino que Davi tocava fazia demônios sair. O que é que estamos tocando na
Os hinos da harpa são insubstituíveis. São insubstituíveis. Ó noiva de Jesus, olha que lindo. Apronta-te para ir para o eterno. 250. E santo reinado, que divina o amor, irás lá então fluir com Jesus Cristo, o teu amado. Desde quando mini saia, está tudo bem dentro do nosso sistema. Está dando vergonha, gente. Nós podemos impedir? Não. Nós podemos vigiar a pessoa quando está se trocando em casa? Não. Agora, ensinar nos nossos cultos que isso é pecado é dever nosso. Isso aí não é comigo, isso aí é com o presidente, isso é conosco, sim, senhor. A responsabilidade está sobre os nossos ombros. Não